Um castelo de pedra guarda um segredo que a polícia tentou enterrar em 1937, mas que as sombras insistem em sussurrar até hoje. 3 corpos, 2 armas, uma herança maldita e um mistério que nem a morte foi capaz de calar. E dizem que os gritos daquela noite chuvosa ainda ecoam quando o barulho da cidade silencia. Você tem coragem de entrar comigo em uma das histórias mais enigmáticas da história de São Paulo? Eu sou Silvia Benedicta e hoje nós vamos abrir as portas pesadas do castelinho da Rua APA. A família César dos Reis era a elite da época. Eles eram donos do badalado Cine Broadway. E viviam no auge do luxo. O clã era composto por Dona Maria Cândida, a matriarca devota, Álvaro e Armando, os 2 irmãos. Álvaro era o bom vivant, adorava gastar e viajar. Armando era o oposto, focado nos negócios e conservador. E essa diferença de personalidade era o combustível para brigas constantes à noite do massacre. Naquela noite chuvosa de 1937, vizinhos ouviram uma discussão acalorada, seguida por uma sequência de tiros, e quando a polícia invadiu o imóvel, se deparou com uma cena dantesca. Os 3 corpos estavam caídos no chão da sala, próximos um dos outros. A versão oficial: a polícia concluiu que Álvaro e Armando brigaram por causa de uma construção de ringue de patinação. E Álvaro teria sacado a arma, atirado no irmão. A mãe tentou intervir e foi baleada por acidente. E Álvaro, em seguida, teria cometido contra a própria vida. O problema: a perícia encontrou inconsistências bizarras. Foram encontrados 2 tiros de balas diferentes nos corpos. Álvaro teria feito atentado e conseguido atentar contra a própria vida. É que a gente não pode falar aquela palavra. Então, um estigma, infelizmente, uma coisa. Então, Álvaro teria atentado contra a própria vida e conseguido com 2 tiros, algo extremamente raro, se não impossível de se fazer sozinho. E a arma do crime não tinha as impressões digitais de Álvaro, as lendas e o sobrenatural. Após a morte, o castelinho ficou abandonado por décadas. E é aqui que começam os mistérios. Relatos de investigadores paranormais e vizinhos incluem luzes que acendem sozinhas, mesmo com a fiação elétrica cortada por anos. Janelas brilhavam à noite. O choro da Dona Maria Cândida. Dizem que é possível ouvir o lamento da mãe nos corredores, como se ainda ela estivesse tentando separar a briga dos filhos. Relatos de que as torneiras se abriam sozinhas e as águas escorriam pelas escadas, mesmo sem abastecimento. Os corpos foram encontrados na sala,
onde havia uma escada e os corpos foram encontrados no pé da escada. Então, a água escorria por ali. Relatos de vultos. Muitos visitantes relatam uma sensação de opressão e falta de ar ao entrar na sala onde os corpos foram encontrados. O castelinho hoje, depois de anos em ruínas, o local foi restaurado e hoje abriga uma ONG, o Clube de Mães do Brasil. Muitos dizem que a energia do lugar limpou depois da reforma, mas os entusiastas do oculto afirmam o que aconteceu em 1937 ficaram gravadas nas paredes. Agora vamos para os detalhes técnicos. Furos da investigação. A terceira arma. Na época, ocorreu boatos que uma terceira arma teria sido visto na cena, mas sumiu antes da perícia chegar. Isso reforçaria a tese de que uma quarta pessoa, um assassino profissional, estaria no local. Gente, essa parte é bem no ar. Bem no ar. Armando, o irmão focado em negócios, foi encontrado com um tiro na nuca. Como o irmão teria dado um tiro na nuca, teria dado um tiro na nuca do irmão Armando em uma briga frontal? É um ângulo de execução, não de discussão. O teste de resíduos de pólvoras na mão de Álvaro, o suposto tentador contra a própria vida, que conseguiu, deu negativo. Ou seja, tecnicamente, ele não disparou arma nenhuma naquela noite. Porque fica os resíduos de pólvoras na mão, nós sabemos, geralmente. A porta da frente estava trancada por dentro, o que reforçou a ideia de crime familiar. Porém, o castelinho tem entradas de serviços e janelas altas que, segundo os investigadores particulares da época, poderiam ter sido usadas por alguém ágil. Curiosidades obscuras. A família era dona do cinema Broadway, um dos primeiros cinemas de luxo de São Paulo. Dizem que a briga que levou à tragédia começou por causa da prestação de contas dos lucros do cinema. O dinheiro que deveria trazer conforto trouxe a morte. O carro fantasma. Diziam que nos anos 50 e 60, quem passava pela Rua APA de madrugada via um carro antigo em frente ao portão que sumia assim que a pessoa piscava ou tentava chegar perto. Seria Álvaro voltando de suas farras noturnas? A sensitiva e o cheiro de ferro. Em relatos de grupos de caça-fantasmas que visitaram o local antes da reforma, uma sensitiva famosa afirmou que o cheiro de sangue, ferro, era tão forte no andar de cima que ela precisou sair do prédio. Mesmo após décadas de limpeza e abandono, a memória olfativa do crime permanecia. O castelo foi um presente de consolação. Dona Maria Cândida mandou construir o castelinho para imitar as construções que a família via em suas viagens pela Europa, tentando manter os filhos por perto e unidos. O castelo, que deveria ser o refúgio
do amor materno virou o túmulo da linhagem. Bom, enfim, com a morte dos três, a fortuna da família, que era imensa, ficou abandonada por anos e acabou indo para o governo, já que não havia herdeiros diretos. E é o clássico, ninguém ficou com nada. O prédio foi restaurado, uma mulher incrível que lutou anos para transformar o lugar de tragédia em um lugar de ajuda. O Clube de Mães do Brasil. E aqui é um ponto de luz depois de tantas sombras e tragédia. Um encontro com o castelo. A dona Guiomar não escolheu o castelo por acaso. Ela conta que na década de 90 o prédio estava em ruínas, servindo de depósito de lixo e abrigo precário. Ela sentia que o prédio pedia socorro. A luta de 20 anos. Ela não simplesmente entrou lá, lutou por décadas para conseguir a concessão do imóvel. O fato de uma mulher sozinha conseguir transformar um patrimônio de morte em um clube de mães é um arco de superação incrível. Ela enfrentou os fantasmas da burocracia para expulsar os fantasmas da tragédia. O respeito pelos mortos. Sempre tratou a história com muito respeito. Ela nunca tentou esconder o crime, mas sim ressignificar. Ela acredita que a missão dela era trazer vida e alegria através das crianças e das mães atendidas para um lugar que só conhecia o luto. A faxina espiritual. Durante a reforma, a dona Guiomar e os voluntários sentiam o peso do lugar diminuindo à medida que as paredes eram pintadas e o entulho retirado. É a ideia de que o trabalho social e o amor ao próximo serviram como um exorcismo real. Mas, quando tudo parecia perdido para o castelinho, surgiu uma figura que mudaria seu destino. Enquanto o mundo via apenas o necrotério abandonado e paredes manchadas de sangue, dona Guiomar viu uma oportunidade de cura. Ela não teve medo das lendas. Por mais de 20 anos, ela lutou para transformar esse cenário de horror no Clube de Mães do Brasil. Hoje, onde antes ouviam-se tiros e gritos, ouve-se o som de máquinas de costura e o aprendizado de novas profissões. Dona Guiomar provou que em lugares mais sombrios de São Paulo, a luz pode voltar a brilhar se houver coragem para enfrentar o passado. E o trabalho dela continua no castelinho e hoje ele é um patrimônio tombado. O castelinho da Rua Apa prova que algumas histórias nunca morrem. Elas apenas aguardam as sombras. Será que o tempo realmente apagou o que aconteceu naquela noite de 1937? Ou será que as paredes ainda guardam a verdade que a justiça ainda não encontrou? Eu sou Silvia Benedicta e a gente se encontra no próximo mistério. Até lá!